Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje a gente vai fazer um bolo com uma fruta que eu particularmente adoro. A gente vai fazer uma massa de bolo. Na verdade, a massa do bolo é neutra, mas ela tem pedaços de maçã e por cima ela tem uma casquinha crocante que a gente chama de crumble, que deixa a massa com uma textura amanteigada e ao mesmo tempo crocante. O vídeo de hoje é para a gente ter mais uma opção de bolo na manga, exatamente, para a gente fugir do básico. E aqui nesse canal eu gosto de ensinar várias técnicas e também vários tipos de bolo diferentes para que você possa ter várias opções de bolo, tanto para você vender quanto para você comer. E a massa do nosso bolo de hoje, na verdade, é uma massa simples, uma massa neutra, só que a gente vai saborizá-la e texturizá-la com maçãs e com o crumble que a gente vai fazer. Então a gente tem uma massa, a gente tem frutas e a gente tem essa farofinha que vai deixar essa massa bem crocante, bem gostosa e também amanteigada. Para essa massa a gente vai precisar dos seguintes ingredientes: farinha de trigo, obviamente, como sempre entra no bolo para ajudar a trazer estrutura e elasticidade para a nossa massa. Então a gente entra com essa quantidade de farinha que vai ajudar a balancear a umidade da nossa massa e ajudar a trazer a estrutura necessária. Lembrando que numa massa de bolo a gente nunca mexe demais a massa depois que a farinha entrou, para que a gente não desenvolva tão fortemente o glúten que tem nessa farinha de trigo. O glúten que é responsável por trazer essa elasticidade e essa estrutura. Só que quanto mais a gente sova, mais a gente bate uma massa, mais a gente desenvolve essa cadeia e mais forte, mais densa, mais firme fica essa massa. Então, numa massa de bolo, que a gente tem uma estrutura um pouco mais leve, a gente tem uma estrutura um pouco mais aerada, mais fofinha, mais levinha, então a gente só mexe a farinha até ela homogeneizar sem bater demais. O segundo ingrediente dessa massa é o ovo, e o ovo entra nessa massa para trazer umidade, porque o ovo é um ingrediente que tem bastante umidade na sua composição. Ele entra também para trazer gordura que tem nas gemas e para ajudar a emulsionar. Afinal de contas, as gemas dos ovos são emulsificantes naturais. Nesse caso dessa massa, o ovo não vai entrar para trazer a aeração como em outras massas, porque essa é uma massa que a gente vai bater ela de forma simples, né? É o que a gente chama de um método de adição, né? A gente só adiciona os ingredientes sem passar por grandes etapas de bater a aeração, depois adicionar gordura, não. Então é uma massa que tem um processo mais direto, então os ovos aqui vão trazer umidade, gordura e ajudar a emulsificar essa massa, deixar ela mais homogênea. Em seguida a gente vai utilizar açúcar refinado. E o açúcar aqui nessa massa entra para adoçar a nossa massa, afinal de contas é uma massa de bolo doce, então a gente precisa de açúcar para deixar essa massa mais doce. E, como sempre, o açúcar vai também ajudar a fluidificar a massa, puxar a umidade dos ingredientes que têm umidade e deixar essa massa mais fluida também. Em seguida, nós vamos utilizar leite. O leite aqui é a parte líquida com umidade da nossa massa. Nós temos os ovos também e aqui temos o leite. O leite entra justamente para balancear a umidade dessa massa, trazer também um pouco mais de gordura, por isso que aqui a gente vai utilizar leite integral e vai deixar a nossa massa com a textura que a gente precisa. Quanto mais umidade tem uma massa, mais líquida ela vai ficar, quanto menos umidade, mais seca ela vai ficar. Então aqui a gente tem essa quantidade de leite que vai trazer a umidade, compondo junto com a umidade que os ovos vão trazer para a nossa massa também. Em seguida a gente vai colocar uma pequena quantidade de manteiga. A manteiga entra para trazer gordura e, consequentemente, untuosidade. Ela ajuda a retardar o processo de ressecamento da massa e dá a sensação de umidade maior na boca. Aqui nessa massa especificamente a quantidade de gordura não é muito grande, porque também a gente vai ter bastante umidade das frutas que entram nessa massa. Então essa é uma massa que ela por si só, quando já está pronta, já tem bastante umidade, bastante sabor, bastante textura. Então por isso que aqui a quantidade de manteiga não é tão grande. Em seguida a gente vai utilizar o fermento em pó. E o fermento em pó, como sempre, auxilia no crescimento da nossa massa. Ele auxilia essa massa a expandir, estufar e ficar mais fofinha. Principalmente numa massa como essa, onde a gente não tem nenhuma aeração, a gente precisa do fermento químico para que essa massa não fique solada, pesada, muito dura. Então, fermento químico para ajudar a expandir e deixar a nossa massa mais fofinha. E por último, nessa receita a gente vai utilizar o sal. O sal entra sempre no preparo da confeitaria, né, como realçador de sabor. Em alguns casos ele entra como estabilizante ou em alguns casos com mais quantidade
para justamente a gente sentir a presença dele, né? Que é o caso do caramelo salgado, é o caso da paçoca, que a gente tem bastante sal na composição, mas esse caso aqui é só para ele entrar como um realçador de sabor e em pequena quantidade, tanto que é um ingrediente também que se você não puser não vai fazer falta estruturalmente, né? Mas ele entra aqui como realçador de sabor. Claro que não poderiam faltar as maçãs, mas as maçãs elas não vão entrar na massa especificamente, e sim sobre ela. Não é um ingrediente que vai ser parte da massa, não vai ser batido na massa, não vai ser misturado na massa, mas ele vai ser disposto sobre ela, e é a maçã que dá nome ao bolo de maçã com crumble, né? Aqui você pode utilizar massa verde, se você quiser um resultado um pouco mais ácido, ou pode utilizar outros tipos de maçã. Nesse caso que eu estou utilizando no vídeo é a maçã gala. E aí a gente vai cortar ela em pequenos gominhos assim. E o interessante é que você esprema um limão sobre essas maçãs quando você cortar, para que elas não oxidem e comecem a escurecer, porque isso acontece muito rapidamente com a maçã. Então você vai cortar ela em gominhos para a gente depois dispor sobre a massa do nosso bolo. Para fazer este bolo é realmente muito simples. A gente vai precisar de um liquidificador e dentro deste liquidificador a gente vai colocar os ovos, o leite, a manteiga e o açúcar. E a gente vai bater isso muito bem até essa mistura ficar homogênea. Quando essa mistura estiver bem batida, a gente vai tirar isso do liquidificador e passar para um bowl grande. E aí, nesse bowl, a gente vai adicionar o líquido que estava no liquidificador e aí, então, a farinha de trigo, o sal e o fermento em pó. E a gente vai misturar isso até homogeneizar. Cuidado para não deixar pelota de farinha, mas também cuidado para não bater demais por conta daquela questão da farinha de trigo que a gente já comentou. Quando essa massa estiver bem homogênea, a gente vai colocar isso nas formas que a gente quer. Nesse vídeo eu vou colocar em duas formas, uma redonda de 15 centímetros de diâmetro e uma retangular de 10 por 20, né, comprida assim como se fosse um pão de forma, para fazer um formato diferente. E aí sobre essa massa, antes de ir ao forno, a gente vai dispor as maçãs sobre ela. E aí então, sobre essas maçãs que a gente colocou no bolo, é que a gente vai colocar crumble. O crumble você já pode ter feito também anteriormente, mas a gente vai fazer ele agora. Para o crumble a gente vai precisar de 3 ingredientes: manteiga, açúcar refinado e farinha de trigo. Lembrando que esse açúcar refinado pode ser substituído por açúcar mascavo, isso vai trazer mais cor, mais sabor também. E aí para a gente preparar esse crumble, a gente vai misturar a farinha de trigo com a manteiga. A manteiga tem que estar aqui gelada para a gente poder fazer aquela farofinha. Se ela estiver muito mole, a gente vai fazer uma pasta e não vai conseguir fazer o crumble. E a gente vai misturar com a ponta dos dedos a farinha de trigo com a manteiga, até isso se tornar uma farofinha bem soltinha. Quando a gente obter esse resultado, você pode jogar o açúcar refinado sobre essa mistura, mexe levemente, isso vai continuar sendo uma farofa, você consegue às vezes pegar um pouco dela, apertar assim na mão, ela fica meio aglutinada. É isso que a gente precisa, a gente não quer homogeneizar demais essa farofa, porque são esses flocos de manteiga com farinha e açúcar que vão dar a crocância e a textura que a gente quer. E é essa farinha que a gente vai colocar sobre as massas dos nossos bolos. E aí você pode aromatizar também essa farinha, essa farofa, esse crumble, com outros ingredientes. Farinha de castanhas, especiarias, o que você quiser colocar aí para aromatizar, você pode colocar. Aqui eu fiz uma farofa neutra, coloquei sobre as maçãs e aí por cima de tudo isso eu joguei canela
em pó. E aí a gente vai levar essas massas para assar em forno médio por aproximadamente 40 minutos. Lembrando que tempo de forno e temperatura podem variar de forno para forno, então é sempre bom ficar de olho. Essa massa é um pouco mais difícil da gente saber quando está pronta, porque como a gente tem uma camada de crumble e embaixo fruta, por mais que a gente espete algum palito, algum garfo ali dentro, você vai achar que está úmido, porque a fruta vai trazer essa umidade para cima e você não vai ter certeza absoluta. Então aqui é legal você já ter uma intuição sobre acertar pontos de bolos. Eu gosto muito de pressionar a massa para ver se ela desce e sobe. Aqui também é um pouco mais difícil da gente ver dessa forma por conta dessa camada toda de fruta e crumble que a gente tem. Então aqui vai de olho, mas basicamente a parte de cima vai dar uma bela corada, vai dar uma crescida. O bolo tem que estar inteiro assado lá embaixo para a gente poder desenformar e não ter massa crua no meio. Esse é um bolo que fica muito saboroso, ele tem a massa neutra junto com os pedaços da fruta, em cima a gente tem um crumble bem crocante, amanteigado, a canela por cima que também dá um aroma, é muito, muito, muito saboroso esse bolo, então vale muito a pena ser feito e experimentado. Aqui no vídeo eu coloquei uma leve camada de açúcar de confeiteiro por cima, só para dar uma graça, para dar uma decorada, e o bolo fica exatamente assim por dentro. Apesar das etapas, esse é um bolo muito saboroso e muito fácil de ser preparado. A massa é muito simples, a fruta não tem nenhum preparo diferente e o crumble é muito simples de ser feito também. Basta você misturar os ingredientes da forma como eu falei aqui para vocês que você consegue fazer muito facilmente. É um bolo fácil de ser feito e que agrega muito sabor e muito valor para os seus produtos também. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, apesar de eu sempre te falar que é toda quarta-feira, meio-dia. Um beijo para todo mundo e a gente se vê lá. Ah, não se esquece de compartilhar com quem pode gostar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui e aí a pessoa já aproveita, já se inscreve, já começa a aprender um monte de coisa legal também. Então um beijo, agora sim um beijo e até lá.